Deixe-me explicar como cheguei aqui antes que você me julgue. Depois de meses de breves conversas telefônicas e visitas esporádicas, acreditei que finalmente conheceria meu filho pessoalmente no meu aniversário de 64 anos. Arrumei meu cabelo no salão do centro, usei meu lindo vestido azul e até me dei ao luxo daqueles saltos horríveis que acentuavam minhas pernas. No entanto, em vez de um reencontro cordial, descobri meu verdadeiro lugar na nova vida de Michael. E foi só o começo. Espere até que ele assuma seu sobrenome se você acredita que só estranhos podem te trair. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e deixe um comentário indicando onde você está vendo a história antes de prosseguir. Sua ajuda é fundamental. Dizem que o amor de mãe é eterno, paciente, perdoador e incondicional. Eu acho que sim. Foi o que eu vivenciei. Depois que sua irmã Sarah se mudou para Seattle, do outro lado do país, eu estava lá para meu único filho, Michael, em cada contratempo, em cada projeto escolar, em cada triunfo e em cada revés. Quando Michael tinha apenas 8 anos, seu pai decidiu que ele não tinha vocação para a vida familiar, então o criei sozinho em nosso pequeno apartamento em Chicago. No meu aniversário, acordei com a mesma sensação de entusiasmo no peito. 64 anos, morando sozinho em minha pequena casa no subúrbio de Chicago, mas cheia de otimismo. Michael não tinha feito muitas ligações ultimamente. Disse que as provas finais da faculdade de Direito eram realmente desafiadoras. Que estava ocupado em Boston com assuntos envolvendo a família de sua noiva, Vanessa. No entanto, ele sem dúvida encontraria tempo hoje. Mesmo que ele não estivesse lá para aproveitar, preparei seu café da manhã favorito. Panquecas de mirtilo com xarope de bordo de verdade, não aquela variedade pronta que costumávamos comprar quando o dinheiro estava curto. Velhos hábitos não desaparecem facilmente. Não tínhamos dinheiro para comprar papel de embrulho naquela época, então os aniversários eram comemorados com cartões escritos à mão e presentes modestos embrulhados em quadrinhos de domingo. Michael agora enviava vales presente para lojas que eu mal frequentava e flores caras entregues por estranhos. Às 10h17, recebi a ligação. Lembro-me de olhar para o relógio e presumir que ele estava sendo atencioso por esperar até um horário respeitável para ligar. Sua voz era calorosa, porém apressada, quando ele respondeu: "Feliz aniversário, mãe." Eu podia ouvir a agitação do que parecia ser uma cafeteria ao longe. Afinal, ele não tinha intenção de tirar o dia de folga para uma visita. Apesar do meu desânimo, eu disse: "Obrigada, querida. Como você está?" "Como está Vanessa?" "Estamos bem." "Excelente. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais estou ligando." Seu tom tornou-se extasiado, como se ele estivesse ansioso para dar notícias desde pequeno. Após a formatura, consegui um estágio incrível graças aos esforços do pai da Vanessa. É neste renomado escritório de Boston. É exatamente o emprego na área jurídica corporativa que eu estava procurando. Mesmo com o nó começando a crescer no meu estômago, respondi: "Que maravilha", com um tom significativo. A notícia começava a soar cada vez mais como um acordo de longo prazo, e Boston ficava longe de Chicago. "Você pretende permanecer em Boston após a formatura?" "Essa é a estratégia. Estamos procurando apartamentos em Cambridge com a ajuda dos pais de Vanessa. Segundo o pai dela, a localização é crucial na área jurídica." Pensando na casa em que eu estava, assenti como se ele pudesse me ver. Quando o hospital onde trabalhei por 20 anos foi adquirido, usei o dinheiro do acordo para comprar a casa. Eu havia reformado a casa pensando em Michael, modernizando o escritório para servir de escritório para um jovem advogado que estava começando na área e garantindo que o segundo quarto pudesse ser facilmente transformado em um quarto de bebê no futuro. Ele continuou, sem perceber meu silêncio: "Então, escute. A formatura é no mês que vem", interrompi, querendo que ele soubesse que eu não tinha esquecido e que pretendia comparecer ao seu dia especial. "Já reservei meu voo", eu disse. Descobri um hotel agradável perto do campus, acessível a pé. "Sobre isso", disse ele num tom cauteloso que me deu um nó no estômago. "A cerimônia tem um número limitado de lugares, mãe." Sem conseguir entender, esperei. "Michael, só preciso de um lugar." Ele suspirou: "Eu sei, mas..." E eu o vi alisando os cabelos como fazia quando se sentia desconfortável em uma conversa. Algumas pessoas muito importantes foram convidadas pela família de Vanessa.
Alguns juízes, os colegas do escritório de advocacia do pai dela e outros que podem ser muito úteis para minha carreira. Da Califórnia, os avós dela estão viajando de avião. Lentamente, e de repente, a compreensão veio à tona. Você não tem a minha passagem. Não é que eu não queira você lá, disse-lhe apressadamente. É só que o pai da Vanessa se esforçou muito para estabelecer essas conexões para mim, e está uma oportunidade realmente significativa para minha carreira. A panqueca de aniversário meio comida estava se solidificando no meu prato enquanto eu permanecia imóvel à mesa da cozinha. A luz da primavera brilhava no meu jardim bem cuidado, que eu havia criado na esperança de que meus netos pudessem brincar lá algum dia. Por fim, com a voz mais calma do que eu me sentia, respondi: entendo. Você ficaria entediada, para ser sincera, e é só um dia, mãe. Esses rituais intelectuais parecem durar para sempre. Ele havia aprimorado sua voz persuasiva no clube de debates e a estava usando agora. Além disso, o jantar que se segue será um evento formal em um clube do qual o pai de Vanessa é membro. É só conversa de trabalho e networking. Você não se encaixaria, era o aviso implícito que pairava entre nós. Michael, quando você começou a se sentir envergonhado por mim? Antes que eu pudesse impedi-las, as palavras escaparam. Eu não me sinto envergonhado. Ele ergueu a voz, na defensiva. Isso é injusto. Tudo o que estou tentando fazer é deixar uma impressão positiva. Eu trabalhei muito duro para isso, sabia? Trabalhamos tanto, corrigi em voz baixa. Antes que a família da Vanessa assumisse, eu refinanciei esta casa para ajudar você no primeiro ano da faculdade de Direito. Todas as coisas que não dizíamos estavam contidas no silêncio que pairava entre nós. Lembrei-me do Natal antes de ele conhecer Vanessa, quando ficamos acordados até tarde assistindo a filmes antigos, como costumávamos fazer, e ele trouxe roupa para lavar em casa. Como ele elogiou as mudanças que eu fizera na casa, afirmando que agora ela parecia quase opulenta. O orgulho em seus olhos me confortava há semanas. Agradeço tudo o que você fez, mãe. De verdade. Sua voz estava mais suave agora, conciliadora. Olha, vamos comemorar só nós dois outra hora, ok? Talvez eu possa ir visitá-la no verão, depois do exame da OAB. Depois, sempre depois de algo mais importante. Claro, respondi, voltando ao tom agradável que havia aperfeiçoado ao longo de décadas priorizando as necessidades dele. Parece legal. Trocamos mais alguns minutos de conversa superficial antes que ele tivesse que ir. Vou almoçar com a Vanessa, explicou ele, e como se fosse um sinal, ouvi uma voz feminina chamando seu nome ao fundo. Preciso ir, mãe. Feliz aniversário de novo. Te amo. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Sentei-me à mesa da cozinha, com as panquecas de aniversário esfriando, olhando para o presente que ele me embrulhou. Um livro que eu queria, comprado com meu próprio dinheiro. Um velho hábito de quando ele era pequeno demais para comprar presentes. Eu sempre disse a mim mesma que a maternidade significava sacrifício, que um dia tudo voltaria para mim na forma de um relacionamento próximo com meu filho adulto. Agora, no meu aniversário de 64 anos, eu me deparava com a possibilidade de ter me sacrificado por um futuro que nunca chegaria. Meu olhar se voltou para a geladeira onde eu havia colado com um ímã um anúncio de formatura que ele enviará meses antes. Faculdade de Direito de Harvard, turma de 2024. O nome do meu filho em letra cursiva elegante. Eu planejava emoldurá-lo e exibi-lo com orgulho na minha sala de estar. Agora eu me perguntava onde ele ficaria na casa que eu estava planejando dar a ele como presente de formatura, o modesto apartamento de 3 quartos em um subúrbio de Chicago que eu havia comprado quando Michael estava no ensino médio, depois de anos economizando cada centavo. A casa que eu mantive em perfeitas condições, reformando a cozinha no ano passado, cuidando do jardim que eu sabia que Vanessa admirava durante a breve visita deles no Natal. Peguei meu telefone e disquei um número que eu não esperava ligar há anos. Margarete, aqui é a Eleanor Hansa. Lembra que você mencionou que sua filha estava querendo comprar algo no meu bairro? Acho que estou pronta para vender minha casa, afinal. Ao assinar o contrato de listagem 3 dias depois, senti algo mudar dentro de mim. A tristeza dando lugar à resolução. Meu filho havia feito a escolha dele, e agora eu estava fazendo a minha. Talvez fosse hora de nós dois aprendermos o que significava ser independente. A placa de à venda foi colocada numa terça-feira.
Na quarta-feira à tarde, meu celular estava vibrando com notificações da minha corretora de imóveis, Diane. Nesse mercado, uma casa bem conservada em um bom distrito escolar não durava muito. Eu tinha 3 sessões marcadas para o fim de semana e mais 2 para segunda-feira. Tem certeza disso, Eleanor? Perguntou Sarah quando liguei para contar. A voz da minha filha ecoou por quilômetros de Seattle, preocupada, mas cautelosa. Ao contrário do irmão, Sarah sempre se preocupou com os meus sentimentos. Aquela casa significa muito para você. São só paredes e um teto, menti, olhando para as fotos de família que estava guardando. A formatura do Michael no ensino médio, o casamento da Sarah, os gêmeos quando bebês. É grande demais para mim. Sarah não se deixou enganar. Isso é sobre o Michael, não é? Sobre ele não te querer na formatura. Suspirei, afundando no sofá que já tinha testemunhado inúmeras noites de cinema e sessões de lição de casa. Ele nem tentou brigar por mim, Sarah. Nem sugeriu que eu pudesse pelo menos comparecer à cerimônia e pular o jantar chique depois. Simplesmente me descartou completamente. Ele está sendo um babaca, disse Sarah sem rodeios. Quer que eu ligue para ele? Não, respondi rapidamente. A última coisa que eu precisava era ser escalada para o papel da mãe que mandou a irmã lutar suas batalhas. Não estou vendendo a casa para puni-lo. Estou vendendo porque finalmente percebi que tenho vivido minha vida em torno de um futuro que não vai acontecer. Que futuro? Hesitei, pois nunca havia dito essa verdade em voz alta. Sempre pensei que Michael voltaria para Chicago depois da faculdade de Direito, que talvez ele e a pessoa com quem ele se casasse morassem aqui perto de mim, que eu estaria envolvida na vida dele, na vida dos meus netos. Engoli em seco. Mas isso não vai acontecer. Ele está construindo uma vida em Boston com a família da Vanessa no centro. Uma vida na qual eu sou uma reflexão tardia. Ah, mãe, a voz de Sarah suavizou. Você poderia se mudar para Seattle, sabe, para ficar mais perto da gente. Os gêmeos adorariam ter a avó por perto mais vezes. Sorri, apesar de tudo. Estou considerando todas as minhas opções. É por isso que estou vendendo, para me dar opções. Depois que desligamos, andei pela casa, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Não apenas como meu lar, mas como o recipiente que continha todas as minhas esperanças e sonhos para o futuro da nossa família. Lembrei-me do dia em que a comprei, 13 anos atrás. Michael tinha 19 anos e estava indo para Northwestern para o segundo ano. O acordo da fusão com o hospital finalmente foi fechado e, pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha dinheiro suficiente para dar uma entrada substancial em uma casa. Chega de morar em apartamento. Chega de dividir as paredes com vizinhos que reclamavam quando Michael praticava seus discursos de debate alto demais. Isso é constrangedor, mãe, ele disse quando insisti para que ele fosse ao encerramento. Não sou criança. Não preciso estar lá quando você assinar os papéis. Me dê prazer, respondi. Este é um grande momento para a nossa família. Família. Mesmo assim, eu vinha planejando em torno de um conceito que existia mais na minha cabeça do que na realidade. Michael já havia começado a se afastar, ansioso para se livrar da identidade da classe trabalhadora que marcou sua infância. Parei na entrada do que teria sido seu escritório em casa. O quarto que eu havia reformado no ano passado com estantes embutidas e uma escrivaninha personalizada que teria sido perfeita para um jovem advogado. A tinta cinza suave ainda estava fresca, e a luz da manhã entrava pelas janelas que eu mesmo havia trocado. Esta casa representava tudo pelo que eu havia trabalhado: segurança, estabilidade, um legado que eu poderia transmitir. Michael poderia ter começado sua vida de casado aqui sem hipoteca, economizando para o futuro enquanto construía sua carreira. Eu tinha planejado me mudar para um pequeno apartamento ali perto, dando-lhes espaço e, ao mesmo tempo, permanecendo perto o suficiente para ajudar com os futuros netos. Que tolo eu tinha sido! A primeira visita foi na manhã de sábado. Deixei a casa impecável, com flores frescas na mesa de jantar, e dirigi até um café onde tomei uma única xícara de café por 2 horas, navegando por anúncios de imóveis em várias cidades. Seattle, perto de Sarah. Flórida, onde minha irmã morava. Ou algum lugar totalmente novo. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha responsabilidades me prendendo a nenhum lugar específico.
A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Meu telefone tocou enquanto eu voltava para o carro. O nome de Michael apareceu na tela. Respirei fundo antes de atender. Oi, estranho, eu disse, buscando uma leveza que não sentia. Oi, mãe. Desculpa por não ter ligado desde o seu aniversário. As provas finais foram brutais. Ele parecia cansado, mas animado. Mas estou quase terminando. Só mais uma prova na semana que vem e depois a preparação para a formatura. Que maravilha, eu disse, acomodando-me no carro, mas sem dar a partida. Estou orgulhoso de você. Obrigado. Houve uma pausa constrangedora. Então, a Sarah me ligou. Claro que sim. Apesar do meu pedido, minha filha sempre se autodenominou a pacificadora da família. Ela disse que você está vendendo a casa. É verdade? Ele pareceu genuinamente surpreso. Sim, está à venda. Aliás, acabei de ver a primeira casa. Mas por quê? Você adora aquela casa. Você investiu tanto nela. Agarrei o volante, me firmando. As coisas mudam, Michael. Não estou ficando mais jovem, e aquela casa é muita coisa para manter sozinha. É por causa do que eu disse sobre a formatura? Porque eu estava pensando nisso, e talvez haja uma maneira de resolver isso. Não se trata de formatura, interrompi, embora ambos soubéssemos que era, pelo menos em parte, mentira. Trata-se de eu tomar decisões para o meu futuro, da mesma forma que você está tomando decisões para o seu. O que isso significa? Fechei os olhos, reunindo coragem. Significa que tenho 64 anos e passei a maior parte da minha vida adulta organizando tudo em torno do que eu achava que seria melhor para você e Sarah. Agora Sarah tem sua própria família em Seattle, e você está construindo uma vida em Boston. Está na hora de eu descobrir o que eu quero. Para onde você irá? Sua voz assumiu um tom cauteloso, como se ele estivesse percebendo que poderia haver consequências para a distância que ele havia criado. Ainda não sei. Estou explorando opções. Liguei o carro, subitamente ansiosa para seguir em frente. Talvez Seattle para ficar perto dos gêmeos. Talvez algum lugar quente para variar. Mas Chicago é o seu lar, protestou ele. Todos os seus amigos estão lá? Quase ri da ironia. Agora ele estava preocupado com minhas conexões sociais, depois de ter sido tão rápido em me excluir do seu grande dia. Lar é onde você o faz, Michael. Você deveria saber disso, já que decidiu fazer o seu em Boston. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de acusações não ditas. Eu ia te dar a casa, eu disse finalmente, as palavras escapando antes que eu pudesse reconsiderar. Como presente de formatura. Eu tinha tudo planejado. Você e Vanessa poderiam começar a vida de casadas aqui, construir suas carreiras em Chicago. Eu ia alugar um apartamento aqui perto. Mãe? Sua voz falhou um pouco. Eu não sabia. Não, você não perguntou. Você não considerou que eu também poderia ter planos. A mágoa que eu vinha reprimindo veio à tona. Você simplesmente presumiu que eu me adaptaria a qualquer vida que você decidisse criar, mesmo que essa vida não tivesse espaço para mim. Isso não é justo. Boston tem as melhores oportunidades para o tipo de advocacia que quero exercer, e os contatos familiares de Vanessa. Eu sei, interrompi, sem querer ouvir novamente sobre a influência da família Collins. Você fez sua escolha, e é uma escolha inteligente para a sua carreira. Eu respeito isso. Agora estou fazendo a minha escolha. Outro silêncio. Este preenchido pela percepção de que algo fundamental havia mudado entre nós. Você teria me contado? Perguntou ele finalmente. Sobre a casa, quero dizer, se eu não tivesse desconvidado você para a formatura. A pergunta ficou no ar, impossível de responder honestamente sem causar mais dor. Eu teria mudado meus planos se ele ainda me quisesse na formatura? Provavelmente. Será que eu teria eventualmente reconhecido a natureza unilateral do nosso relacionamento? Talvez. Não sei, admiti, mas sei que não posso continuar vivendo minha vida esperando que você tenha tempo para mim. Preciso ir, disse-lhe abruptamente. A Vanessa está esperando. Vamos jantar com os pais dela.
Sua desculpa padrão sempre que as conversas ficavam desconfortáveis. Claro, respondi, com a decepção familiar se instalando em meu peito. Dê lembranças a ela. Depois que desligamos, fiquei sentado no meu carro estacionado por um longo tempo, observando famílias jovens passarem pela calçada. Mães segurando as mãos das crianças, pais carregando crianças pequenas nos ombros. Há tantos anos, escolhi este bairro especificamente para essas cenas, imaginando meus futuros netos brincando no meu quintal. Sonhos custam a morrer, especialmente aqueles que você alimenta há décadas. Mas quando finalmente voltei para a casa que em breve não seria mais minha, senti os primeiros sinais de algo inesperado. Liberdade. A casa foi vendida em 6 dias. 3 dias de visitas, 2 dias de várias ofertas elevando o preço e um dia em que eu estava sentada à mesa da cozinha assinando os papéis que encerrariam este capítulo da minha vida. Aceitei uma oferta de $15.000 acima do preço pedido, com um fechamento em 30 dias e a opção de alugar novamente por até 2 meses enquanto eu decidia meu próximo passo. Tem certeza disso? Perguntou Diane enquanto eu assinava a aceitação final. É o mercado de vendedores, mas isso está acontecendo muito rápido. Tenho certeza, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Está na hora de mudar. Mudança? Uma palavra tão pequena para descrever a mudança radical que estava acontecendo na minha vida. Eu não tinha contado ao Michael sobre a proposta. Nossa conversa tinha terminado de forma estranha, e ele não tinha retornado a ligação. Sarah sabia, é claro. Ela ligava todos os dias, alternando entre apoiar minha decisão e sugerir opções de moradia perto dela em Seattle. Os gêmeos ficariam nas nuvens, mãe, disse ela naquela manhã. E tem um condomínio ótimo para idosos a apenas 10 minutos da gente. Idosos, eu ri. Tenho 64 anos, não 84. Você sabe o que quero dizer. É para adultos ativos com mais de 55 anos. Eles têm aulas de yoga e noites de vinho. Eu tinha prometido dar uma olhada no anúncio que ela me enviou, mas algo me impediu de me comprometer com Seattle. Por mais que eu amasse Sarah e as gêmeas, não tinha certeza se queria reconstruir minha nova vida em torno da família. E se Sarah e Tom decidissem se mudar por causa do trabalho dele? E se os gêmeos crescessem e se mudassem para a faculdade? Eu estaria recomeçando, sozinha em uma cidade que escolhi para outra pessoa. Não, desta vez eu precisava escolher por mim mesma. No dia seguinte a aceitar a oferta, me vi dirigindo até a pequena galeria de arte onde eu trabalhava como voluntária 2 vezes por mês. Começou como uma forma de preencher horas vazias após a aposentadoria, mas se tornou um dos poucos lugares onde me senti realmente visto. Eleanor. Margot, a diretora da galeria, me recebeu com genuíno carinho. Aos 72 anos, ela era uma força da natureza, cabelos grisalhos cortados curtos, sempre vestida com roupas esvoaçantes adornadas com suas próprias joias feitas à mão. Momento perfeito. Ajude-me a pendurar as novas peças de Sandoval. Durante a hora seguinte, posicionamos cuidadosamente as pinturas vibrantes, dando um passo para trás para avaliar cada posicionamento, movendo-as centímetros para um lado e para o outro até que ficassem perfeitas. Foi por isso que eu adorei o trabalho em galerias, a precisão combinada com a estética, a concentração silenciosa, a satisfação de criar o espaço perfeito para a arte brilhar. Soube que sua casa foi vendida, disse Margot enquanto nos afastávamos para admirar nosso trabalho. Em um bairro pequeno como o nosso, as notícias se espalhavam rápido. Parabéns! Para onde vocês vão agora? Essa é a questão, não é? Afundei em um dos bancos da galeria. Todo mundo acha que vou me mudar para perto da minha filha em Seattle, mas não tenho certeza se isso é o certo para mim. Margot sentou-se ao meu lado, suas pulseiras grossas tilintando suavemente. O que é certo para você, Eleanor? Se você pudesse fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar, o que escolheria? A pergunta me pegou de surpresa. Por muito tempo, minhas escolhas foram práticas, responsáveis, centradas nas necessidades e no futuro dos meus filhos. O que eu queria só para mim? Não sei, admiti. Nunca pensei nisso dessa forma. Margot me observou, seus olhos de artista enxergando mais do que a maioria. Sabe, passei 40 anos ensinando arte para alunos do ensino médio em Cleveland. Eu era uma boa professora, respeitada e segura. Aí meu marido morreu.
Meu filho se mudou para a Austrália e, de repente, eu tinha 65 anos, sem nada que me segurasse. Ela gesticulou ao redor da galeria. Então, vendi tudo, me mudei para Chicago, onde não conhecia ninguém, e abri este lugar. Olhei para ela, tentando imaginar ter esse tipo de coragem. Você não estava com medo? Apavorada, ela riu, mas também animada. Pela primeira vez, eu estava vivendo inteiramente nos meus termos. Ela se aproximou, a voz soando conspiratória. Quer saber um segredo? Meu filho ficou furioso. Pensei que eu deveria me mudar para a Austrália, ajudar com os filhos dele, mas sabia que, se fizesse isso, estaria apenas transferindo minha antiga vida para um novo lugar. Eu ainda estaria me adaptando às necessidades dos outros. Suas palavras me tocaram tão profundamente que quase engasguei. Era exatamente isso que eu planejava fazer em Seattle, transplantar meus velhos padrões para um novo lugar. Então, qual é a sua paixão, Eleanor Hansa? Perguntou Margot. O que te faz perder a noção do tempo? O que você sempre quis tentar, mas nunca teve a oportunidade? Pensei nisso, pensei de verdade, talvez pela primeira vez. Adoro trabalhar aqui, disse eu lentamente. Adoro estar perto da arte, organizando coisas, criando espaços lindos. Hesitei e então compartilhei algo que nunca havia contado a ninguém. Às vezes, reorganizo minha casa, movo móveis, recoloco quadros, mudo todo o fluxo de um cômodo. Posso passar um dia inteiro fazendo isso, e parece que duram apenas minutos. Os olhos de Margot brilharam. Design de interiores, estética espacial. Você tem um talento natural para isso. Eu vi como você transforma esta galeria. É só um hobby, protestei. Assim como pintar para a vovó Moses até os 78 anos, retrucou Margot. Idade é só um número, Eleanor. A questão é, o que você vai fazer com o tempo que lhe resta? A pergunta dela ficou comigo enquanto eu dirigia para casa, enquanto esquentava as sobras para o jantar, enquanto me sentava sozinha na minha sala de estar, que agora parecia um espaço emprestado. O que eu faria com o resto da minha vida? Meu telefone vibrou com uma mensagem do Michael. Podemos conversar? Hesitei, mas respondi: estou aqui. O telefone tocou quase imediatamente. A casa foi vendida? Ele nem se deu ao trabalho de cumprimentá-la. A senhora Bernatia, da casa ao lado, mandou uma mensagem para Vanessa para nos parabenizar. Ela achou que éramos nós que a comprávamos. Suspirei. As fofocas da vizinhança funcionavam de maneiras misteriosas. Sim, aceitei uma oferta ontem. O fechamento é em 30 dias. Você ia me contar? A mágoa em sua voz era genuína, o que só me irritou ainda mais. Claro que ia, Michael. Quando as coisas estivessem finalizadas, assim como você eventualmente me contaria sobre seus planos de ficar em Boston depois da formatura. O paralelo não lhe passou despercebido. Suspirou profundamente. Desculpe, mãe. Eu deveria ter falado com você sobre isso antes. É que tudo está acontecendo muito rápido com as ofertas de emprego e os contatos da família da Vanessa. Ah, sim, as conexões da família Collins. O bilhete dourado ao qual ele não conseguiu resistir. Tudo bem, eu disse, sem querer repetir velhos argumentos. Você fez sua escolha, e eu a respeito. Agora eu estou fazendo a minha. Ao vender a casa que você ia me dar. A acusação em sua voz me deixou irritado. Sim, porque te dar aquela casa fazia parte de um futuro que não vai acontecer. Lutei para manter a voz firme. Um futuro em que você voltasse para Chicago, onde morássemos perto um do outro, onde eu fizesse parte da sua vida. Esse não é o caminho que você escolheu. O silêncio se estendeu entre nós, tenso por sentimentos não expressos. Então, para onde você vai? Perguntou ele finalmente, com a voz mais baixa. Ainda não sei, admiti. Ainda estou pensando nisso. Mãe, sobre a formatura, ele começou, mas eu o interrompi. Tudo bem, Michael. Eu entendo. É uma oportunidade importante de networking para você. As palavras tinham um gosto amargo, mas eu as forcei a sair. Espero que seja tudo o que você quer que seja. Depois que desliguei, sentei-me na escuridão crescente da minha sala de estar, com a pergunta de Margot ecoando em minha mente:
O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Por impulso, abri meu laptop e digitei em cursos de design de interiores na barra de pesquisa. Os resultados me surpreenderam: programas de certificação, cursos de graduação, cursos online para todos os níveis de habilidade. Cliquei em uma oferta de uma escola de design em Nova York, lendo o currículo com entusiasmo crescente. Nova York. O pensamento surgiu sem ser solicitado, mas teve um peso surpreendente. Eu a visitei uma vez, décadas atrás, quando Michael competia em um torneio nacional de debates. Enquanto ele estava ocupado com as competições, eu vaguei pela cidade sozinho, hipnotizado pela energia, pela arquitetura, pelas infinitas possibilidades. Cliquei em outra aba e procurei por apartamentos em Nova York. Os preços me fizeram estremecer, mas com o lucro da minha casa, eu poderia pagar um lugar pequeno, pelo menos por um tempo. Tempo suficiente para fazer algumas aulas, ver se essa paixão poderia se transformar em algo mais. A ideia era totalmente impraticável, completamente fora do comum. Nunca morei em uma cidade grande, nunca morei sozinha em um lugar onde não conhecia ninguém. Meu lado prático listou todos os motivos pelos quais era uma péssima ideia: o custo, a distância dos meus filhos, os desafios de recomeçar aos 64 anos. Mas outra voz, que soava suspeitamente como a de Margot, sussurrou: se não for agora, quando? Olhei para as imagens dos apartamentos de Nova York, para o catálogo de cursos da escola de design e senti algo que não sentia há anos. O vislumbre de possibilidades, de um futuro que eu estava escolhendo inteiramente para mim. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah: encontrei outro ótimo apartamento perto de nós, enviando o link. Fechei meu laptop, com a certeza repentina de que não me mudaria para Seattle. Pela primeira vez em décadas, eu surpreenderia a todos, inclusive a mim mesma. 3 semanas depois de vender minha casa, embarquei em um avião para Nova York com 2 malas e uma bagagem de mão. O restante dos meus pertences estava guardado, doado ou embalado em caixas, com destino ao porão da casa de Sarah, em Seattle. Aluguei um apartamento mobiliado no Brooklyn por 3 meses, tempo suficiente para fazer um programa intensivo de verão de certificação em design de interiores e decidir se Nova York era o lugar onde eu queria reconstruir minha vida. Você perdeu a cabeça, disse Sarah quando lhe contei meus planos, meio brincando, meio falando sério. Nova York, na sua idade, sozinha? Qual é o problema com a minha idade? Retruquei, me surpreendendo com minha atitude defensiva. Nada. Só quis dizer que é uma grande mudança. Nova York é intensa. Você não preferiria estar em um lugar familiar, perto da família? Eu quase hesitei, vendo a preocupação genuína nos olhos da minha filha durante nossa videochamada, mas então me lembrei de quão rápido Michael reorganizou sua vida em torno da família de Vanessa, de quão facilmente ele me excluiu quando lhe convinha. Eu não poderia construir meu futuro sobre as areias movediças das escolhas dos meus filhos. Preciso fazer isso, Sarah, eu disse com firmeza. Passei toda a minha vida adulta sendo sensata, prática, colocando todos os outros em primeiro lugar. Só desta vez, quero seguir o meu próprio sonho, por mais louco que pareça. Ela acabou cedendo, me forçando a prometer que eu ligaria todos os dias e viria a Seattle para o dia de ação de graças. A reação de Michael foi mais complexa, uma mistura de culpa, confusão e o que parecia ser uma mágoa genuína por eu estar me afastando ainda mais dele. Mas e depois do meu casamento, no ano que vem? Ele perguntou. Vanessa e eu talvez queiramos começar uma família logo depois. Você não quer ficar perto dos seus netos? A ironia tinha sido quase demais. Você está planejando sua vida em Boston, eu o lembrei gentilmente. Estou planejando a minha em Nova York. Vamos descobrir como fazer isso funcionar, assim como você esperava que eu descobrisse como fazer suas escolhas funcionarem para mim. Agora, enquanto o avião começava a descer em direção ao JFK, eu olhava pela janela para a imensidão da cidade lá embaixo. O que eu estava fazendo? Eu nunca tinha morado em nenhum outro lugar além do Centro-Oeste. Só visitei Nova York uma vez, 20 anos antes. Aos 64 anos, eu estava recomeçando em uma das cidades mais desafiadoras do mundo. Medo e euforia lutavam em meu peito enquanto eu pegava minha bagagem e encontrava o serviço de carro que havia contratado. O motorista, um homem alegre chamado Eduardo, conversava sobre bairros e restaurantes enquanto cruzávamos a ponte para o Brooklyn, mas eu mal ouvia.
Eu estava ocupada demais olhando pela janela, tentando absorver a magnitude e a energia do meu novo lar temporário. Meu apartamento ficava no terceiro andar de um prédio de arenito marrom em Park Slope, um bairro que eu havia escolhido depois de horas de pesquisa por sua segurança, facilidade de locomoção a pé e proximidade do metrô. O proprietário, um professor em período sabático na Europa, concordou em me alugar um apartamento de verão por 3 meses, o que estava além do meu orçamento, mas valeu a pena. Aqui estamos, Sra. Hanson, anunciou Eduardo, parando em uma rua arborizada que parecia quase tranquila em comparação com o horizonte de Manhattan que acabávamos de deixar para trás. Bem-vinda ao Brooklyn. O apartamento era menor do que parecia nas fotos, mas charmoso. Tetos altos, pisos de madeira, estantes embutidas e uma pequena varanda com vista para um jardim no pátio. Os móveis eram ecléticos, mas de bom gosto, claramente escolhidos por alguém com sensibilidade artística. Larguei minhas malas e caminhei lentamente pelo espaço, já reorganizando os móveis mentalmente, imaginando diferentes combinações de cores, imaginando como eu poderia transformá-los se fossem meus. É para isso que estou aqui, lembrei a mim mesma. Essa paixão por espaços e como eles fazem as pessoas se sentirem. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah. Aterrissou em segurança? Apartamento? Enviei uma resposta rápida com uma foto da sala de estar. Tudo bem. O Brooklyn é lindo. Amanhã nos falamos. Então, silenciei meu celular e saí para a pequena varanda. O ar da noite estava quente, trazendo consigo os sons da cidade, trânsito distante, vizinhos conversando, música vinda de uma janela aberta em algum lugar no quarteirão. Tão diferente dos subúrbios tranquilos que eu havia deixado para trás. Olá, Nova York, sussurrei. Sou Eleanor Hanson e estou recomeçando. A escola de design ficava em um antigo armazém no Garment District, em Manhattan. No meu primeiro dia de aula, cheguei 30 minutos mais cedo, com o coração batendo forte como se tivesse 18 anos em vez de 64. Eu estava vestida com cuidado, com calças pretas, uma blusa branca impecável e sapatilhas confortáveis, e meu cabelo prateado estava recém-aparado no corte Chanel que eu usava há anos. A sala de aula foi se enchendo gradualmente de alunos, a maioria na faixa dos 20 e 30 anos, embora eu tenha ficado aliviado ao ver alguns rostos que pareciam mais próximos da minha idade. A instrutora, Caroline Mendes, era uma mulher impressionante na faixa dos 50 anos, com um portfólio impressionante que incluía casas de celebridades e hotéis boutique. Bem-vindos à aula de conceitos espaciais e fundamentos de design, ela começou, com o olhar percorrendo a sala. Olhem ao redor. Cada pessoa aqui tem uma visão única, uma perspectiva única. Essa diversidade é o que torna o design empolgante. Não estamos aqui para lhe ensinar regras. Estamos aqui para ajudá-lo a descobrir sua própria voz no design. As palavras dela me emocionaram. Minha própria voz de design. Será que eu tinha uma? Depois de décadas fazendo escolhas práticas, colocando as necessidades dos meus filhos antes das minhas, será que eu ainda sabia do que gostava? Começamos com um exercício, criando painéis de inspiração digitais que representassem nossa estética pessoal. Enquanto os alunos mais novos navegavam pelo software de design com facilidade, eu me atrapalhava, frustrado com minhas limitações tecnológicas. A mulher ao meu lado, provavelmente com quase 50 anos, inclinou-se e perguntou, com simpatia: é a primeira vez que uso este programa? É a primeira vez que uso um software de design, admiti. Sou mais do tipo que copia e cola fisicamente. Ela sorriu. Sou Grace, ex-advogada corporativa, atualmente caloura em design. Deixe-me mostrar um atalho. Na hora do almoço, Grace e eu nos tornamos aliadas no que parecia ser um território estrangeiro. Pegamos sanduíches em uma delicatessen próxima e encontramos um pequeno parque onde podíamos comer e conversar. Então, o que te traz à escola de design? Perguntou ela, desembrulhando seu sanduíche. Crise de meia-idade como eu? Eu ri. Rebelião tardia, talvez? Meus filhos já cresceram. Vendi minha casa. Decidi que finalmente era hora de fazer algo só para mim. Crianças me apoiam. Hesitei. Minha filha está preocupada, mas tentando entender. Meu filho. Minha avó sumiu, sem saber como explicar a situação complicada com Michael. Ah! Grace assentiu, compreensiva. Não estou a bordo. Eu entendo.
Minha filha acha que eu perdi a cabeça, abandonando uma carreira perfeitamente boa na advocacia para brincar com móveis, como ela diz. Por que você fez essa mudança? Perguntei, curioso sobre aquela mulher que parecia tão confiante em sua mudança radical de carreira. Ela parecia pensativa. Passei 30 anos ajudando empresas a contornar brechas legais, ganhei um bom dinheiro, mas nunca senti que estava melhorando a vida de alguém. Um dia, percebi que talvez me restassem 20 ou 30 anos bons, e que os estava a passar a fazer algo que não me trazia nem a ninguém alegria. Ela gesticulou para seus materiais de design. Isso embeleza os espaços. Isso melhora o dia a dia das pessoas de forma tangível. Por que eu não iria querer passar o tempo que me resta fazendo isso? Suas palavras ressoaram profundamente. Não era isso que eu também queria? Criar beleza, transformar espaços, usar esse talento que eu guardava há décadas. Naquela noite, enquanto eu voltava de metrô para o Brooklyn, observei meus companheiros de viagem com novos olhos. Cada pessoa representava uma história diferente, um caminho diferente, a jovem desenhando em um caderno, o idoso lendo um livro com uma lupa, os adolescentes rindo de algo ao celular. Todos nós em transição, mudando de um lugar para outro, de um momento para o outro. Pela primeira vez desde que cheguei a Nova York, senti um senso de pertencimento. Não porque eu conhecesse a cidade, eu ainda me perdia todos os dias, mas porque finalmente estava em um caminho que parecia fiel a quem eu realmente era. De volta ao apartamento, encontrei 3 chamadas perdidas do Michael e uma mensagem que dizia simplesmente: "Preciso falar com você." Importante. Suspirei, a bolha de contentamento se esvaziando um pouco. Qualquer que fosse a crise que ele estivesse enfrentando, teria que esperar até de manhã. Esta noite me pertencia, a sensação estimulante de estar exatamente onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Preparei um jantar simples e sentei na pequena varanda, observando as luzes se acenderem no Brooklyn enquanto a escuridão caía. De manhã, eu ligava para o Michael. Eu ouvia qualquer problema que ele precisasse compartilhar. Eu seria a mãe dele, como sempre fui, mas também seria Eleanor Hansa, estudante de design, nova-iorquina, temporária ou não, uma mulher traçando seu próprio caminho. Pela primeira vez em décadas, essas identidades pareciam igualmente importantes, igualmente válidas. Meu celular vibrou com outra mensagem do Michael: "Sério, mãe, é importante." Peguei o telefone e o coloquei de volta no gancho. Importante para ele, talvez. Mas, naquela noite, eu tinha prioridades mais urgentes, como concluir o conceito de design que tinha que entregar no dia seguinte, descobrir a rota do metrô para minha oficina de fim de semana e mapear quais lojas de móveis eu queria visitar no sábado. Sua crise duraria até de manhã. Esta noite, minha nova vida estava chamando. Liguei para Michael logo cedo na manhã seguinte, com um café na mão, me preparando para qualquer emergência que tivesse motivado suas mensagens urgentes. Finalmente, ele respondeu ao primeiro toque. "Estou tentando falar com você a noite toda." Eu estava na aula e cansei, eu disse, recusando-me a me desculpar. "O que é tão importante?" Ele respirou fundo. "É sobre a formatura." Conversei com o pai da Vanessa, e ele disse que pode te dar um ingresso, para você poder vir. Quase deixei cair minha caneca de café. Depois de toda a dor, de todas as mudanças que eu havia provocado, agora ele estava me convidando de volta, despreocupadamente. "Entendo", disse eu, cautelosa. "E o que mudou?" "Como assim?" "Achei que você ficaria feliz." Ele parecia genuinamente confuso. "Você queria vir para a formatura, e agora pode." "Michael", eu disse lentamente, "você me disse que não havia espaço para mim, que era mais importante ter os contatos da família da Vanessa lá. Você me fez sentir como se eu fosse uma vergonha, alguém que não se encaixava na sua nova vida. E agora você está surpreso por eu não estar pulando de alegria com esse convite de última hora." O silêncio se estendeu entre nós. Quando ele voltou a falar, sua voz estava mais baixa. "A senhora Bernatia mencionou algo sobre você se mudar para Nova York." Achei que ela devia estar confusa, mas então Sarah confirmou. "É verdade?" "Sim. Estou no Brooklyn agora. Estou fazendo um curso de certificação em design de interiores." "Design de interiores? Em Nova York?" Ele parecia perplexo. "Por quanto tempo?"
O programa tem duração de 3 meses. Depois disso, decido se fico ou tento em outro lugar. Mas, ele começou, depois parou. Eu não entendo. Isso não é típico de você, mãe. Mudar-se para o outro lado do país por impulso. Faculdade de Design. E seus amigos? Sua vida em Chicago? Tomei um gole de café, organizando meus pensamentos. Minha vida em Chicago foi construída em torno de você e da Sarah. Agora a Sarah está estabelecida em Seattle, e você está construindo seu futuro em Boston. É hora de eu construir algo para mim. Então, isso é para me punir, ele disse, com a voz endurecendo, porque eu não consegui te levar para a formatura. Não, Michael. Trata-se de finalmente reconhecer que passei a vida adulta inteira organizando tudo em torno das necessidades dos outros. Criei você e a Sarah sozinha. Trabalhei em empregos que não amava para sustentar vocês. Fiquei em Chicago porque foi lá que você estudou. Cada decisão importante que tomei nos últimos 35 anos foi influenciada pelo que seria melhor para meus filhos. E isso é ruim? Ele parecia genuinamente perplexo. Não é ruim. É o que os pais fazem. Mas chega um ponto em que isso tem que parar. Em que eu tenho que começar a viver para mim mesmo. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Quando você decidiu construir sua vida em Boston em torno da família da Vanessa, quando decidiu que eu não me encaixava nos seus planos de formatura, você me ajudou a ver que eu estava me apegando a um futuro que não ia acontecer. Então, você não vai à formatura, mesmo que eu tenha conseguido um ingresso para você. A mágoa em sua voz fez minha determinação vacilar, mas apenas por um momento. Tenho aula naquele dia. Já paguei pelo programa, e não é reembolsável. Você pode faltar uma aula. Esta é a minha formatura na faculdade de Direito, mãe. Direito em Harvard. Eu sei exatamente o que é, Michael. Fui eu quem te ajudou a se candidatar à faculdade de Direito, quem refinanciou minha casa para ajudar com a sua mensalidade do primeiro ano, quem comemorou cada conquista com você ao longo do caminho. Mantive a voz firme, apesar da emoção que me invadia o peito. Mas você deixou claro que este era o momento da família da Vanessa, não meu. Você não pode desfazer isso só porque se sente culpada agora. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas que nunca havíamos dito um ao outro. Então é isso? Ele finalmente perguntou. Vocês estão apenas seguindo em frente? Cidade nova, vida nova? Esquecer da família? Não estou esquecendo de ninguém, corrigi. Só estou acrescentando algo à minha vida que é só para mim. É tão difícil entender isso? Aparentemente, sim. A conversa terminou com Michael ainda magoado e confuso, e eu me sentindo culpada e estranhamente liberta. Eu não estava sendo cruel. Estava apenas estabelecendo limites que deveriam existir há muito tempo. Mais tarde naquele dia, durante o intervalo para o almoço, contei a Grace sobre a conversa. Que bom, disse ela, espetando um pedaço de salada com o garfo. É sempre mais difícil com a primeira. O primeiro o quê? A primeira vez que você decepciona alguém que ama ao escolher a si mesmo, explicou ela. Depois disso, fica mais fácil. Não porque você se importa menos, mas porque você começa a ver que o mundo não acaba quando você se coloca em primeiro lugar de vez em quando. Pensei nisso enquanto voltávamos para a aula. Era isso que eu estava fazendo? Escolhendo a mim mesma em vez do meu filho? A culpa que me acompanhava constantemente há décadas sussurrava que eu estava sendo egoísta, que boas mães sempre colocam seus filhos em primeiro lugar, não importa a idade que eles tenham. Mas outra voz, mais nova e ainda hesitante, sugeriu que talvez o maior presente que eu poderia dar aos meus filhos fosse o exemplo de uma mãe que se valorizasse o suficiente para perseguir seus próprios sonhos. A aula daquela tarde se concentrou na teoria das cores e seu impacto psicológico nos espaços. Enquanto Caroline discutia como diferentes tons afetavam o humor e a percepção, me peguei pensando sobre os tons emocionais dos meus relacionamentos. O conforto caloroso da minha conexão com Sarah, a distância cada vez mais fria com Michael, a possibilidade vibrante das minhas novas amizades em Nova York. As cores não existem isoladamente, dizia Caroline. Elas interagem umas com as outras, se transformam, assim como as pessoas.
Depois da aula, decidi caminhar parte do caminho para casa, apreciando a cidade que se tornava menos estranha a cada dia. Nova York no final da primavera era uma profusão de contrastes, arranha-céus elegantes e casas de arenito caindo aos pedaços, boutiques de luxo e vendedores ambulantes, empresários atarefados e turistas tranquilos. De alguma forma, todos esses elementos díspares coexistiam, criando um todo maior que suas partes. Será que o mesmo se aplica à minha vida? Será que eu conseguiria ser uma mãe dedicada e uma mulher que segue seu próprio caminho? Uma moradora do centro-oeste de coração e uma nova-iorquina em formação? Quando me aproximei da estação de metrô, meu telefone tocou. O nome de Sarah apareceu na tela. O Michael me ligou, disse ela sem rodeios quando atendi. Ele está bem chateado, mãe. Suspirei, descendo as escadas do metrô. Eu sei. Ele quer que eu largue tudo e vá à formatura dele, agora que decidiu que eu posso ser incluída, afinal. Ei, eu disse, me afastando do fluxo de alunos que saíam do prédio. Parabéns, formando. Obrigado, respondeu ele, com a voz tensa, o que parecia ser nervosismo. A cerimônia acabou de terminar. Como foi? Bom. Longo. Quente. Ele fez uma pausa. Senti sua falta. A simples declaração me pegou de surpresa, rompendo minhas defesas cuidadosamente construídas. Senti falta de estar lá, admiti, com a voz mais suave. Escuta, mãe. Ele respirou fundo. Estou na cidade. Nova York, quero dizer. Cheguei logo depois da cerimônia. O quê? Parei de andar, fazendo com que um empresário se desviasse de mim com um grunhido irritado. Por quê? E a recepção com a família da Vanessa? Eu disse a eles que tinha algo mais importante para fazer. Havia uma firmeza nova em sua voz, uma que eu não estava acostumado a ouvir. Podemos nos encontrar em algum lugar? Preciso falar com você pessoalmente. 15 minutos depois, eu estava sentado em uma cafeteria perto da minha escola, observando pela janela meu filho se aproximar. Ele parecia familiar e estranho em seu traje de formatura, com um rosto mais sério do que eu me lembrava. Mãe, ele disse enquanto deslizava para o assento à minha frente, a única palavra carregando um peso de emoção complicada. Michael. Resisti à vontade de estender a mão e ajeitar sua gravata ligeiramente torta. Estou surpreso em ver você. Pois é, bom. Ele mexeu num guardanapo. Foi uma decisão meio de última hora. O barista trouxe meu chá e seu café, dando-nos um momento para nos observarmos. Ele parecia cansado, pensei, o tipo de exaustão profunda que advém mais do desgaste emocional do que do esforço físico. Então, eu disse depois que o barista saiu, você perdeu sua grande oportunidade de networking com os colegas do pai de Vanessa. Ele estremeceu. Eu mereço isso. Mas, na verdade, é em parte por isso que estou aqui. Ele respirou fundo. Tenho pensado muito desde que você se mudou para Nova York sobre escolhas, consequências e o que realmente importa. Esperei, sem saber para onde aquilo ia dar. Quando você vendeu a casa que ia nos dar, foi como um chamado para acordar. Ele olhou para o café e depois para mim. Percebi que estava fazendo todos esses planos, organizando todo o meu futuro, sem realmente considerar o que estava abrindo mão, de quem estava abrindo mão. Michael, não. Por favor, deixe-me terminar. Sua voz era sincera, mais vulnerável do que eu a ouvia há anos. A verdade é que me deixei levar pelo mundo da família de Vanessa. As conexões, as oportunidades, o estilo de vida. Era sedutor, e comecei a fazer escolhas com base no que os impressionaria, no que garantiria meu lugar naquele mundo. Ele tomou um gole de café, fazendo uma leve careta por causa do calor quando eu te disse para não vir à formatura, não foi porque eu tinha vergonha de você. Foi porque eu tinha vergonha de mim mesmo. De quão facilmente eu estaria disposta a deixar de lado tudo que você fez por mim, tudo que passamos juntos, para ganhar o favor dos Collins. A sinceridade crua em sua voz me pegou de surpresa. Não era o Michael defensivo com quem eu havia discutido ao telefone. Era alguém mais reflexivo, mais maduro. Depois que você se mudou para cá, Vanessa e eu tivemos longas conversas, ele continuou, girando a xícara de café nas mãos, sobre valores, sobre família, sobre o tipo de vida que queremos construir juntos.
E percebi que estava deixando os pais dela moldarem muito do nosso futuro. E o que Vanessa pensa sobre isso? Perguntei cuidadosamente. Um pequeno sorriso surgiu. Ela concorda. Ela também estava sentindo a pressão. Só não sabia como reagir. Os pais dela podem ser opressores. Eu percebi, disse secamente, lembrando-me da festa de noivado. Então, tomamos algumas decisões. Ele se endireitou, olhando diretamente para mim. Não vamos aceitar o emprego em Boston. Em vez disso, aceitei um cargo em um escritório de advocacia de interesse público em Chicago. Chicago, repeti, atordoado. Mas e todas essas conexões? A empresa de prestígio? Teria sido uma ótima oportunidade, reconheceu. Mas a que custo? Eu estaria trabalhando 80 horas por semana em fusões corporativas, mal vendo a Vanessa, completamente desconectado de tudo e de todos com quem me importo. Ele balançou a cabeça. Essa não é a vida que eu quero. Não é quem eu quero ser. Recostei-me, tentando absorver aquela reviravolta completa. E a Vanessa topa com isso? Ela topa. Ela está realmente animada. Ela recebeu uma oferta para lecionar História da Arte na Northwestern. Era o que ela realmente queria fazer o tempo todo, mas seus pais a empurraram para a administração de museus porque era mais prestigioso. Ele fez aspas no ar em torno da palavra. Então, você vai voltar para Chicago, eu disse lentamente. Para a casa que acabei de vender. Sua expressão se contraiu ligeiramente. É, sobre isso. Sei que não tenho o direito de perguntar, mas tem algum jeito de. A liquidação termina semana que vem, Michael. Os novos donos são um casal jovem e adorável que espera seu primeiro filho. Não posso desistir agora, mesmo se quisesse. Não, claro que não. Ele pareceu envergonhado. Eu não estava pensando. Vamos encontrar o nosso próprio lugar. Não foi por isso que vim. Então por que você fez isso? Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, pegando a minha. Para me desculpar, para dizer que agora entendo o que você estava tentando dizer e para perguntar se não é tarde demais para encontrarmos um novo caminho. Uma vida em que ambos vivemos vidas autênticas, mas ainda conectados. A sinceridade em seus olhos me deu um nó na garganta. Este foi o filho que criei, atencioso, capaz de crescer, corajoso o suficiente para mudar de rumo quando percebeu que estava indo na direção errada. Não é tarde demais, eu disse, apertando sua mão. Nunca é tarde demais para isso. O alívio tomou conta de seu rosto. Ótimo. Isso é ótimo. Ele hesitou. Então, me conte sobre esse programa de design. É o que você esperava que fosse? Durante a hora seguinte, conversamos de verdade, como não fazíamos há anos. Contei a ele sobre minhas aulas, sobre Grace, sobre meu amor crescente por Nova York. Ele compartilhou mais detalhes sobre a decisão dele e de Vanessa de trilhar o próprio caminho, a empolgação deles em retornar a Chicago e seus planos para o futuro. Estamos planejando o casamento para setembro, disse-lhe enquanto nos preparávamos para sair da cafeteria. Nada elaborado, não o evento social que os Collins estavam planejando, apenas algo simples e significativo. E esperávamos, sim, que você pudesse nos ajudar a encontrar um local, sabe, com sua nova experiência em design, se você estiver disposto. O pedido, tão simples, tão comum, mas tão significativo em seu reconhecimento da minha nova identidade, trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Eu ficaria honrado, eu disse, piscando para afastá-los. Do lado de fora da cafeteria, paramos na calçada movimentada, com pedestres fluindo ao nosso redor como um rio em volta das pedras. Então, o que acontece agora? Perguntou Michael. Com você, quero dizer. Você vai ficar em Nova York depois que o seu programa terminar? Olhei ao redor para a cidade que havia sido meu lar por apenas algumas semanas, mas que já me parecia familiar de uma forma que eu não esperava. Ainda não sei. Estou mantendo minhas opções em aberto. Ele assentiu, com compreensão nos olhos. Seja qual for a sua decisão, só quero que saiba que estou orgulhoso de você, mãe, por dar esse salto, por me mostrar que nunca é tarde para se reinventar. Ao me despedir do meu filho com um abraço naquela esquina de Nova York, senti algo mudar e se estabelecer dentro de mim.
Não um fim ou um começo, mas um realinhamento. Estávamos encontrando um novo equilíbrio, ele e eu. Não o antigo padrão de mãe e filho, nem a separação completa que eu temia, mas algo mais saudável, mais igualitário. Observei-o se afastar, aquele homem adulto que era meu filho, e senti uma alegria silenciosa crescer dentro de mim. Não porque ele finalmente tivesse percebido o meu valor, embora isso fosse gratificante, mas porque eu finalmente o havia percebido. 3 meses se passaram em um turbilhão de aulas, projetos de design, explorações de fim de semana em Nova York e amizades crescentes. Meu programa de certificação estava chegando ao fim, e com ele o aluguel do meu apartamento no Brooklyn. A pergunta que pairava no fundo agora exigia uma resposta: o que vem a seguir? Você sempre pode ficar, sugeriu Grace enquanto estávamos sentados em um pequeno café perto da escola de design, revisando nossas apresentações finais de portfólio. Caroline mencionou que tem contatos em algumas das empresas de design boutique da cidade. Com o seu talento, você pode dar o primeiro passo. Tomei um gole do meu chá, considerando a possibilidade. Nova York me surpreendeu de tantas maneiras. Sua energia me revitalizou. Sua diversidade expandiu minha perspectiva. Seus desafios fortaleceram minha determinação. Fiz amigos de verdade aqui, estabeleci uma rotina e até encontrei minha padaria favorita do bairro. Grace continuou, observando minha expressão, você pode voltar para me visitar. Meu quarto de hóspedes está sempre aberto para você. Com certeza voltarei, assegurei. Não importa o que eu decida. A verdade é que eu estava pensando nas minhas opções há semanas. Sarah renovou seu convite para Seattle, adoçando o acordo com a notícia de um lindo apartamento disponível em seu bairro. Michael e Vanessa, agora instalados em seu novo apartamento em Chicago, sugeriram que eu poderia querer fazer parte da vibrante comunidade de design da cidade. E então surgiu a possibilidade de ficar em Nova York, construindo sobre a base que eu havia estabelecido aqui. Cada escolha tinha seu apelo. Cada uma representava uma versão diferente do meu futuro eu. Naquela noite, enquanto eu guardava meus materiais de design no apartamento subitamente vazio, meu telefone tocou. O nome de Michael apareceu na tela. Oi, respondi, colocando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto continuava a organizar os papéis. Como está Chicago? Ótimo. Diferente do que eu lembrava, mas ótimo. Sua voz soava mais leve ultimamente, aliviada da necessidade de impressionar. Como estão as malas? Devagar. É incrível a quantidade de coisas que acumulei em apenas 3 meses. Então, você já decidiu para onde vai agora? Sentei-me na pilha de revistas de design que estava organizando. Não oficialmente. Ainda estou avaliando minhas opções. Bem, tenho uma nova opção para você considerar, disse ele, com um toque de entusiasmo na voz. Lembra como você ajudou Vanessa e eu a encontrar aquele cantinho perfeito para o casamento no mês passado? Claro. Passei um fim de semana em Chicago com eles, visitando possíveis locais e finalmente descobrindo um charmoso edifício histórico com belos detalhes arquitetônicos que todos concordamos que seria perfeito para o casamento deles em setembro. O proprietário ficou realmente impressionado com suas sugestões de como organizar o espaço. Realmente impressionado. Michael fez uma pausa dramática. Ela quer falar com você sobre consultoria para umas reformas que eles estão planejando. Consultoria, repeti, surpresa. Você quer dizer profissionalmente? Sim, profissionalmente, como se ela lhe pagasse pela sua expertise. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Talvez eu tenha mostrado seu portfólio a ela e mencionado seu certificado do programa de design de Nova York. Michael, eu não sabia se ficava envergonhada ou grata pela iniciativa dele. O quê? É networking, mãe. Não é isso que você tem me ensinado ultimamente? Criar conexões autênticas baseadas em respeito mútuo e interesses em comum. Tive que rir ao ouvir minhas próprias palavras repetidas para mim. Touché. Então, o que você acha? Pode ser um pé na porta. Chicago tem uma forte comunidade de design, com sua experiência em administração hospitalar, além do novo treinamento em design, você teria uma perspectiva única para espaços de saúde e hospitalidade. A ideia era atraente. Chicago era um território familiar, um lugar onde eu tinha história e conexões.
Com Michael e Vanessa lá, eu teria família por perto, mas não dependeria deles para minha vida social ou meu senso de propósito. Vou pensar nisso, prometi. Vou manter todas as minhas opções em aberto até depois da formatura, na semana que vem. Depois que desliguei o telefone, saí para minha pequena varanda uma última vez, observando o pôr do sol do Brooklyn pintar o céu em tons de rosa e dourado. Seja qual for a minha decisão, esses meses em Nova York me mudaram de maneiras que eu só estava começando a entender. A cerimônia de formatura do programa de certificação não foi nada parecida com o evento de Michael na Faculdade de Direito de Harvard, apenas uma recepção simples na galeria da escola, onde nossos projetos finais foram exibidos para amigos, familiares e profissionais da indústria. Mas, enquanto eu estava ao lado do meu quadro de design, explicando meus conceitos para observadores interessados, senti um orgulho que rivalizava com qualquer coisa que eu tivesse experimentado indiretamente pelas realizações dos meus filhos. Este é um trabalho realmente excepcional, Eleanor, disse Caroline, parando perto da minha vitrine. Especialmente para alguém sem formação formal em design. Você tem um talento natural para relações espaciais e um senso de cores muito sofisticado. Obrigada, eu disse, emocionada com o elogio. Foi uma experiência incrível. Você já pensou no que vem pela frente? Profissionalmente, quero dizer. Hesitei. Tenho algumas possibilidades em mente. Nada definido ainda. Ela assentiu, pensativa. Bem, se Nova York está entre essas possibilidades, gostaria que você ligasse para essa mulher. Ela me entregou um cartão de visita. Ela administra um pequeno escritório de design especializado em reformas residenciais para prédios antigos. Eles estão procurando alguém com ideias inovadoras e que também saiba se relacionar com os clientes. Acho que você seria a pessoa ideal. Olhei para o cartão, uma nova possibilidade se materializando de repente, junto com as outras que eu vinha considerando. Pense nisso, aconselhou Caroline. Você tem algo especial a oferecer, Eleanor. Não subestime isso. À medida que a noite avançava, circulei pela sala, admirando o trabalho dos meus colegas, trocando informações de contato, fazendo promessas de manter contato que eu realmente pretendia cumprir. Quando chegou a hora de ir embora, Grace e eu nos abraçamos forte. Isso não é um adeus, ela insistiu. Só um até logo. Espero relatórios detalhados sobre o que você decidir fazer a seguir. Você será o primeiro a saber, prometi. De volta ao meu apartamento, cercado por caixas lotadas e paredes vazias, espalhei as representações tangíveis das minhas opções. As informações de Sarah sobre o condomínio em Seattle, as anotações de Michael sobre a oportunidade de consultoria em Chicago, o cartão de visita de Caroline para a empresa de design de Nova York e algumas outras possibilidades que eu havia pesquisado por conta própria. Por um momento, senti-me sobrecarregada pelas escolhas que me aguardavam. Há apenas alguns meses, meu futuro parecia previsível, meu caminho, claro. Agora tudo estava em aberto, incerto, cheio de possibilidades e riscos. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah, só para saber como você está. Te amo, mãe. Depois, outra do Michael, sem pressão, mas Chicago sente sua falta. E, por fim, uma da Grace, seja qual for a sua decisão, certifique-se de que ela lhe traga alegria. Sorri ao ouvir essas mensagens das pessoas que se importavam comigo, cada uma me apoiando à sua maneira, sem que nenhuma tentasse controlar minha decisão. Que mudança em relação a apenas alguns meses atrás, quando eu me sentia presa pelas expectativas e invisível na minha própria vida. No silêncio do meu apartamento quase vazio, tomei minha decisão. Não com base em quem precisava de mim ou no que os outros esperavam, mas no que parecia certo para o próximo capítulo da minha vida. Não se tratava de fugir do meu passado ou da minha família. Nem de provar algo. Tratava-se simplesmente de honrar a pessoa que eu havia me tornado e a pessoa que eu ainda queria ser. 6 meses depois, eu estava na recepção de um pequeno, mas elegante estúdio de design no West Loop de Chicago, fazendo os ajustes finais em uma exposição de amostras de tecido e painéis de materiais. Um cliente que tinha aproximadamente a minha idade e parecia otimista e apreensivo ao mesmo tempo entrou pela porta quando a campainha tocou. Dei-lhe um caloroso bem-vindo a Hansen Interiors. Meu nome é Eleanor. O que posso fazer por você hoje? Ela sentou-se na cadeira que eu havia providenciado e disse: vou reduzir o tamanho da casa. Agora que meus filhos cresceram,
estou tropeçando em uma casa que é grande demais para mim sozinha. Embora o apartamento que descobri seja lindo, ele precisa de uma reforma para se tornar um lar. Entendi exatamente o que ela queria dizer, então assenti. Fale-me sobre você, suas prioridades e seu estilo de vida. Uma casa deve ser um reflexo de quem você é, não apenas da sua aparência em fotos. Senti o mesmo tipo de emoção que definiu minha nova profissão quando ela começou a contar sua história. A dificuldade de transformar as ambições e aspirações de alguém em espaços tangíveis e projetar ambientes inspiradores e acolhedores. Essa ideia se refletiu no meu pequeno apartamento, que ficava a apenas 15 minutos de distância. Era mobiliado com itens que eu prezava, maximizando tanto a estética quanto a funcionalidade, e tinha espaço suficiente para receber netos, incluindo os gêmeos da Sarah e, idealmente, os filhos do Michael e da Vanessa no futuro. Eu não tinha escolhido voltar para Chicago para me esconder na minha zona de conforto. Construir algo novo sobre uma base que eu já sabia que era o objetivo. Com 3 clientes regulares e vários projetos de consultoria, incluindo o local do casamento que serviu de plataforma de lançamento, minha pequena empresa de design estava se expandindo constantemente. Vanessa e Michael moravam perto, mas não muito perto, e nossa conexão se desenvolveu em algo mais maduro e equilibrado. Na maioria das noites de domingo, jantávamos juntos, às vezes na casa deles, às vezes na minha e às vezes em restaurantes que queríamos conhecer. A cada poucos meses, Sarah e sua família vinham me visitar, trazendo alegria e comoção ao meu apartamento. E para manter meus laços com a cidade que me ajudou a redescobrir quem eu era, eu passava um fim de semana prolongado em Nova York a cada 6 semanas, mais ou menos, hospedada na casa de Grace e visitando galerias e showrooms de design. Percebi na minha nova cliente a mesma mistura de entusiasmo e apreensão que senti quando estava à beira da minha própria reinvenção, enquanto a ouvia descrever a vida que via em seu novo lugar. Ela não estava apenas reformando um apartamento. Seu futuro estava sendo reinventado. Ecoando minhas próprias dúvidas, ela admitiu: parece autoindulgente gastar esse tempo e dinheiro apenas para tornar meu próprio espaço mais agradável. Eu a tranquilizei, com base na minha própria experiência, dizendo que construir uma casa que sustente a vida que você deseja viver não é autoindulgência. É um ato de respeito próprio. Naquela noite, tive uma grande sensação de satisfação enquanto voltava para casa pelas ruas famosas de Chicago, a cidade que eu havia escolhido propositalmente dessa vez. Não foi uma viagem fácil nem descomplicada. Houve conversas difíceis, momentos terríveis e decisões difíceis. Mas cada passo me levou um passo mais perto da vida que eu agora prezava, uma vida que eu havia criado para mim mesmo, nos meus próprios termos e com minhas próprias mãos. Meu filho expressou sua preferência porque eu não comparecesse à sua formatura. E eu descobri o segredo da minha própria liberdade ao vender a casa que pretendia dar a ele. Não dos meus parentes, mas mais das restrições que eu mesma impus. Às vezes, dar o exemplo da nossa coragem para mudar é o melhor presente que podemos dar às pessoas com quem nos importamos. Sou a prova viva de que nunca é tarde para retomar a sua vida, se você já desistiu das suas aspirações por outra pessoa. Qual sonho você deixou em espera e que merece ser despertado? Conte-me nos comentários. É possível que seu segundo capítulo seja o mais requintado até agora.